Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 23 de março de 2025. Hoje a gente vai trazer um assunto muito complicado envolvendo uma rede de restaurantes muito conhecida no Japão e também presente no Brasil. A gente vai falar de um assunto muito polêmico envolvendo a contaminação aí em função da presença de um rato. Detalhes em instantes. E incêndios florestais estão acontecendo no Japão e também na Coreia do Sul. Voluntários ou não, a gente não sabe, mas de fato é uma situação bastante preocupante. Inclusive, tem um plantão da ANN ao vivo para falar justamente sobre os incêndios florestais. Ou seja, não foi só no Brasil, nem dos Estados Unidos que tiveram esse tipo de ocorrências. A gente também tem no Japão. É importante que fique claro que realmente é uma situação bastante preocupante também. Dentre esses assuntos e outros, já sabe, para ficar antenado sobre tudo o que acontece no Japão, é clicar no botãozinho do like aqui embaixo, like da informação, e também comenta aqui embaixo para ver o que você está achando com relação às notícias. Muito importante, a gente quer escutar a opinião de vocês também, porque importa para a gente. Agora, vamos lá, começando pela primeira notícia, uma notícia para lá de complicada, e aí a interpretação vocês que vão fazer. A rede japonesa de fast food Sukiya teve um incidente gravíssimo em janeiro, que está sendo noticiado somente agora, em que um rato foi encontrado dentro de os restos mortais, né, de um rato foi encontrado dentro aí de um bowl de misoshiro que era servido em um dos restaurantes na província de Tottori. Para quem não sabe, Tottori fica perto lá de Izumo. A situação que aconteceu no dia 21 de janeiro, que se chama a atenção somente agora, foi confirmada pela rede de restaurantes. E, obviamente, é uma notícia muito preocupante. O Japão que zela muito pela questão da higiene, a fiscalização, obviamente, que também trabalha duro para garantir que a higiene nos restaurantes seja fundamental, algo praticamente inviolável. Parece que nesse caso não deu certo. Em nota, a rede lamenta o ocorrido, principalmente após essa informação ter circulado nos principais jornais do Japão, e afirma que foi um caso isolado e que, claro, os padrões de higiene da franquia são os mais altos possíveis e, consequentemente, este incidente não se repetirá. É uma nota complexa que a gente não vê nem acontecendo em muitos casos, na verdade, no Brasil, mas aconteceu no Japão e, obviamente, muita preocupação com relação a isso. Uma das coisas que é importante ressaltar, para quem mora no Japão também sabe como é que são os bastidores, principalmente os fundos dos restaurantes, né? A gente vê e as questões de higiene também, realmente, muitas vezes pode deixar a desejar. E nesse caso, infelizmente, né, esse rato aí acabou chegando e sendo, de fato, até servido a clientes. Então, uma nota muito complicada. Fica aqui um registro negativo para, no caso, a rede de fast food Sukiya. Agora, antes de trazer a próxima notícia sobre os incêndios, eu preciso passar uma promoção para vocês que finalmente chegou e está quase indo embora. Pois é, muita gente estava aguardando uma passagem saindo do Brasil para o Japão com 90 dias de duração que seja abaixo de 200 mil ienes. A promoção chegou e vale para São Paulo, Tóquio e São Paulo, Osaka, ida e volta pela Air France ou KLM. Para ter acesso a essa promoção é muito simples, manda mensagem DDD 11 930 30 01. Não é na data que você gostaria, mas é na data que está disponível de fato, que é no começo de junho até aí o começo de setembro. Esse período não dá para mudar.
O que dá para fazer é encurtar a viagem dentro do mês de junho, para viagens mais curtas. Não dá para fazer dentro do mês de julho, muito menos dentro do mês de agosto. Então, se você está no Japão também, manda mensagem, central de atendimento está unificada. Então, se você está mandando o número para o atendimento do Japão, você deveria estar mandando para esse número aqui, porque é onde a central está unificando o atendimento. Beleza? Agora a gente vai falar sobre 2 focos de incêndio diferentes que estão acontecendo no Japão e outro que está acontecendo na Coreia do Sul. A gente teve aí Okayama, o Monte Kaneko, que está desse jeito, totalmente aí numa situação preocupante. Não dá nem para ver direito o foco de incêndio, porque a fumaça, olha só como é que está a situação. O incêndio que está sendo combatido nesse momento, ele está perdurando. A gente está falando aqui no dia 23 de março e essas suas imagens foram gravadas de hoje à tarde, mas o incêndio persiste até o momento. Inclusive, ele vem aumentando. A situação é preocupante, tem cobertura completa da ANN ao vivo. A gente não vai entrar no detalhe agora, mas está ao vivo de fato a situação que é persistente. Os incêndios, eles preocupam muito e são muito parecidos, inclusive, com aqueles que aconteceram nos Estados Unidos, são muito parecidos com aqueles que aconteceram no Brasil. Então, a situação é preocupante. Coreia do Sul também em alerta, né? A gente também observa aí esses incêndios florestais e o que não sabemos até o momento é justamente se é causado pela ação humana ou não. Fato é que os ventos, né, principalmente nessa época do ano, estão contribuindo para que os focos eles vão se alastrando em regiões mais altas, em regiões maiores, mais extensas também, e consequentemente a situação acaba sendo ainda mais preocupante, né? Então a gente tem aí, né, são detalhes que estão acontecendo nesse momento. Por enquanto, na Coreia do Sul, a gente já tem o registro de pelo menos 4 mortos, mas é apenas, infelizmente, parece ser apenas o começo de um grande incêndio, principalmente que vem afetando a Coreia do Sul, né? O Japão está sendo bem afetado, mas é equivalente também ao que está acontecendo na Coreia do Sul, que parece que atinge uma área, inclusive, ainda maior. E mais detalhes, parece que a inflação no Japão tem efeito contrário. Mesmo com a alta dos preços do arroz, adivinha, as famílias estão consumindo mais do que antes. É indispensável, todos sabem, a qualidade do arroz japonês é excelente. A necessidade na mesa das famílias é indiscutível. A quantidade de arroz que é comprado, portanto, pelas famílias não mudou e agora está só aumentando. Talvez seja o medo de que os preços aumentem ainda mais? Possivelmente. A situação com relação ao preço do arroz é bastante preocupante. A gente viu o preço do ano passado sair de 2.000 ienes o saco de 5 quilos para a média de 4.000 ienes a apuração deste mês, março de 2025, ou seja, uma alta de 100%. Mesmo com as ações de importar o arroz de fora e mesmo com as ações com relação às facilidades, né, que o Japão está fazendo agora, com os leilões de arroz que estavam estocados pelo governo federal, que agora estão sendo distribuídos pela metade do preço. Importante deixar claro que está entrando na gôndola dos mercados esse arroz do governo pela metade do preço, ou seja, que é igual àquele do ano passado. Só que os estoques são limitados e não tem amplitude nacional, ou seja, não vão estar em todos os mercados que obviamente são necessários e consequentemente esse efeito de inflação a gente não vai conseguir escapar dessa vez. Então a situação é preocupante, tá todo mundo reclamando do preço do arroz, mas não estão deixando de consumi-lo. Então, importante ficar claro que o impacto na inflação ele é direto e não há muito o que fazer, uma vez que não há substituição desse, né, no caso do arroz, na base alimentar do Japão. Isso é praticamente inegociável.
E detalhes com relação àquela notícia que a gente trouxe no nosso último noticiário, lembra? Com relação a se o Monte Fuji entrar em erupção, o que deve se fazer nessas ocasiões. Vamos botar algumas afirmações e também algumas informações aqui para que vocês entendam exatamente o que está acontecendo, né? Tem muita gente que lê as notícias pela metade, ou escuta o que quer ou escutar e filtra aquilo que não quer e acaba muitas vezes distorcendo o que de fato está acontecendo. Vamos trazer aqui e botar um pingo nos is porque é importante que vocês saibam. Primeiro de tudo, não existe um alerta em andamento pela Agência Meteorológica do Japão, pelos órgãos especializados que olham e monitoram essa situação do Monte Fuji. Não há nenhuma evidência que o Monte Fuji está em erupção nesse momento e vai entrar em erupção nos próximos dias, por exemplo. Então, a primeira informação que é falsa é de que estão espalhando que o Monte Fuji vai entrar em erupção nos próximos dias, então evacuem ou não evacuem as residências por causa disso. Essa informação é falsa. O Monte Fuji não está entrando em erupção. Segunda coisa, por que essa informação surgiu agora e está sendo vinculada pelos principais veículos de comunicação do Japão ao mesmo tempo? É porque a última erupção, a gente não tinha essa informação até ontem, a última erupção que aconteceu do Monte Fuji, de grande proporção, ele aconteceu há 300 anos atrás. E o mesmo período de 300 anos foi completado, né, justamente agora, nesse ano de 2025, ou seja, no intervalo de 300 e 300 anos, a gente encontra o quê? A última erupção de grandes proporções. É como se fosse uma média simples e a gente pudesse prever quando seria a próxima grande erupção, ia cair justamente em 2025. Só que isso é matemática simples e não respeita absolutamente nada das forças da natureza. Ou seja, não é uma informação que de fato está surgindo agora, porque está todo mundo com medo e onde é fumaça, fogo, e a partir de agora a gente deve estar se preparando aí para cinzas do Monte Fuji, porque essa informação não é de fato, não está sendo concretizada de fato. A gente teve todo o cuidado em trazer a notícia para vocês na íntegra no vídeo anterior, mas infelizmente tem gente que não consegue terminar de assistir o vídeo e só vê a capa do vídeo e interpreta do jeito que bem entende. Então a gente tem que trazer aqui para vocês e colocar os pingos nos is. Não há alerta de erupção do Monte Fuji, mas segundo a história, numerologia, a média aritmética, qualquer que seja o dado que você quiser manipular ou forçar a barra aqui, a última erupção aconteceu com o mesmo intervalo de tempo do que de fato, né, a gente pode fazer a contagem aí dos últimos 600 anos. Então, basicamente é isso, não estamos em lugar nenhum diferente do que estávamos há uma semana atrás, beleza? Pode ser que aconteça uma erupção daqui a 20 anos, 30 anos, 100 anos, daqui para frente? Pode, com certeza isso está dentro das probabilidades e é um evento até possível e provável, eu diria, mas não dá para cravar que isso vai acontecer. Assim como não dá para cravar também que o grande terremoto do Japão que vai atingir Hokkaido, o grande terremoto que vai atingir a região de Tóquio vai acontecer nos próximos 30 dias. Isso não é verdade. Essas informações, então, estão sendo apuradas desta forma. É importantíssimo que vocês saibam da verdade. Então não tem nenhum perigo de erupção de grandes proporções de cinzas, né, que vão se acumulando na região de Shizuoka-ken. Nada disso está de fato na pauta que pode acontecer nos próximos dias ou semanas, beleza? Então não tem essa preocupação. E quem tá falando que tá em erupção nesse momento, que a situação é caótica, tá vendo a informação pela metade, tem que prestar um pouco mais de atenção, porque uma coisa é uma animação, uma simulação do que pode acontecer, e a outra é o que de fato está acontecendo, beleza? Vamos separar um pouco da ficção e da realidade e ler melhor as notícias, porque precisa ler até o final para entender o que está acontecendo, beleza? Sakura vai florescer, a gente já tem aqui algumas imagens que estão acontecendo em Kochi, em Kumamoto, né? As primeiras cerejeiras já floresceram. Eu fui ao parque hoje, também aqui em Kobe, já vi que tá
pertinho, né, de florescer, faltam alguns dias só apenas. Então, um evento muito bonito, vai acontecer no Japão inteiro. A gente vai trazer algumas imagens para vocês em exclusividade, fazer um vídeo especial só para trazer essa questão. Então, acompanhem também os próximos noticiários. E tinha mais notícias para trazer hoje, mas a gente acabou se estendendo nessas notícias que a gente achou mais importante para agora. Então, se vocês gostaram de receber as notícias no domingo, a gente parou de publicar o noticiário de domingo, mas a gente voltou hoje excepcionalmente. Já faz alguns meses que a gente não posta o noticiário que é gravado e postado no domingo. Então, gostaram desse empenho? Pois é, a gente está trabalhando hoje. Então, dê um like se não clicaram anteriormente. É importante, é muito mais fácil clicar no like do que fazer esse trabalho que a gente está fazendo. Então, a reciprocidade é muito importante, somos todos iguais, beleza? E se vocês também quiserem contar com serviços além de passagem aérea, emprego no Japão, visto japonês, elegibilidade e outros serviços, manda mensagem no WhatsApp aqui. Esse é o número, aguarde para ser atendido. A central de atendimento de segunda a sexta, no horário comercial de cada um dos países. Beleza? Então é isso, até o vídeo de amanhã. Teremos mais uma atualização aqui para vocês das principais notícias que aconteceram no Japão.